gente sabe que não é fácil passar para a faculdade de medicina. Depois que vocês passam, os estudos continuam. Porque você precisa estar preparado para salvar vidas. A faculdade de medicina exige muito, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós também fomos estudantes de medicina como você. Nós viramos a noite estudando como você. Nós ficamos nervosos com as provas como você. Nós sofremos com aquelas disciplinas como você. E foi pensando nos desafios desses 6 anos de faculdade que nós criamos o Jaleco. Companheiro ideal para os seus estudos. Com o Jaleco você tem acesso a mais de 6.000 videoaulas. São 13.000 questões comentadas. Vários e-books, simulado personalizado e conteúdo novo todas as semanas. Com os profissionais mais renomados da medicina. E com a didática certa que vai te ajudar. E o melhor, hein? Você pode acessar tudo isso via site. Ou pelo aplicativo do seu celular. Só no Jaleco tem conteúdos que vão além da faculdade de medicina. Aulas de oratória, empreendedorismo, carreira, inglês para médicos e muito mais. Muito além de te ajudar na faculdade. Nós estamos aqui para te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Vem pro Jaleco! O nosso palestrante de hoje é Nelson Francisco Serrão Júnior, com o tema Assistência Respiratória ao Prematuro. Nelson é professor adjunto do curso de Fisioterapia e vice-coordenador na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana RS. Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade do Vale do Paraíba, pós-graduação em Pneumologia para Fisioterapeutas pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação em Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva, Adulta, Pediátrica e Neonatal pela Faculdade Inspirar São Paulo, mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, área de concentração Biodinâmica do Movimento Humano, Biomecânica e Eletromiografia de Superfície, e doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica pela Universidade Estadual Paulista e Faculdade de Medicina de Botucatu, na área de hipertensão pulmonar e avaliação respiratória. Pós-doutorado em Fisioterapia Cardiopulmonar pela Universidade Federal de São Carlos. Gostaria de agradecer pela participação de todos vocês no nosso evento, que está sendo um sucesso, e gostaria de pedir que quem tiver interesse em fazer uma doação, tem o nosso QR Code aqui embaixo. Não deixe de fazer a sua doação. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nelson, eu sou fisioterapeuta, sou professor da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, e hoje eu venho falar para vocês a respeito da assistência respiratória ao prematuro, né, que é um tema bastante importante dentro da área de fisioterapia respiratória e na área de pneumologia. Então, quando a gente fala de suporte ventilatório, eu tenho que lembrar que esse suporte ventilatório é dado àquelas crianças, àqueles bebês, àqueles recém-nascidos, em especial aos prematuros, né? Justamente porque ele serve justamente para o tratamento de algumas doenças específicas, né? Principalmente a insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, principalmente naqueles bebês que nascem e ainda não têm todo o pulmão pré-formado. O objetivo do suporte ventilatório é a manutenção das trocas gasosas, que a gente já ouve bastante falar, aliviar o trabalho da musculatura respiratória, reverter, né, ou evitar ou minimizar a fadiga sobre essa musculatura respiratória, diminuir o consumo de oxigênio, justamente pelos tecidos adjacentes, e permitir a aplicação de terapêuticas específicas que favoreçam justamente a minimização dessa insuficiência respiratória. E como a gente está falando de suporte ventilatório, não dá para a gente deixar de citar os grandes promotores aí do suporte ventilatório, que é a ventilação mecânica, né, do ponto de vista invasivo e do ponto de vista não invasivo.
Então aqui eu estou justamente falando do suporte ventilatório invasivo, que é aquele bebê, né, que nasce com algum distúrbio respiratório e que necessita justamente desse tipo de suporte. Dentre a ventilação mecânica invasiva, o que a gente acaba vendo como indicações? A parada cardiorrespiratória, a insuficiência respiratória de moderada a grave, a falência da mecânica do aparelho respiratório, a prevenção dessas complicações respiratórias devido ao aumento da resistência e a redução do trabalho muscular e redução da fadiga muscular respiratória. Então, a ventilação mecânica vem justamente para dar um conforto a esses recém-nascidos, em especial os prematuros. Em relação à insuficiência respiratória, que é a principal causa, né, de hospitalização dessas crianças ou logo após o parto, a gente entende que a insuficiência respiratória é a incapacidade desse sistema em manter uma adequada ventilação e em manter uma troca gasosa adequada. Então, esses fatores estão diretamente relacionados à pressão arterial de CO2 e à pressão arterial de oxigênio, né? Automaticamente a gente remete isso ao déficit de oxigenação e ao déficit de ventilação desses recém-nascidos ou desses bebês. Então eu trouxe para vocês aqui alguns valores de referência de gasometria, que é justamente um exame de referência para ajuste de parâmetros da ventilação mecânica. Então aqui a gente tem valores na primeira coluna do neonato até 28 dias, que a gente acaba vendo. A gente tem também justamente valores para lactentes jovens até 6 meses e aqueles maiores que 6 meses que já se assemelham já de um adulto. Então esses são os valores de referência que a gente deve levar em conta na hora de instituir a prótese ventilatória ou o suporte ventilatório. E quando a gente fala de ventilação mecânica, né, quando a gente transpõe isso para a população pediátrica, neonatal e do prematuro, muitas das pessoas só têm experiência com o adulto. E a gente não pode esquecer de frisar que o recém-nato, que a criança, que o bebê, que o prematuro, ele não é um adulto pequeno. Ele tem características muito diversas, diferentes do adulto, e que qualquer manejo ventilatório inadequado pode levar a situações extremas, né, que pode prejudicar justamente o êxito do suporte ventilatório e da retirada da prótese ventilatória invasiva. Então, essas características físicas e fisiológicas do bebê para o adulto são muito diversificadas, né? A criança, o recém-nato, né, em especial o recém-nato, ele tem um sistema respiratório ainda em desenvolvimento, né, até os 5 anos de idade, e algumas peculiaridades da mecânica pulmonar de crianças, dos neonatos e dos prematuros tornam o trabalho respiratório aumentado. A resistência desses bebês é maior, né, com consequente aumento do gasto energético e elevação nas demandas de oxigênio e ventilação mecânica, tá? Assim, a gente pode ver que a ventilação mecânica, né, ela apresenta características anatomofisiológicas diferentes do adulto. Eu tenho que levar, né, em consideração a fisiopatologia que levou esse bebê a receber a prótese ventilatória, né, a mecânica respiratória dessa criança, desse recém-nato, é totalmente diferente, né, do adulto, e o funcionamento do aparelho, né, principalmente do ventilador. Como a equipe vai trabalhar com esse ventilador? Ele conhece o sistema de ventilação mecânica? Ele conhece o entendimento do equipamento? Então, tudo isso é levado em consideração na hora de eu instituir a prótese ventilatória nesse prematuro. Então, existem algumas diferenças anatômicas e fisiológicas que predispõem a criança à insuficiência respiratória aguda. E a gente tem que levar em considerações algumas delas, né? Primeiro, eu preciso lembrar da complacência, né? Então, a gente sabe que complacência ela
é justamente a propriedade elástica dos pulmões e da parede torácica. Então a gente sabe que a complacência torácica desses recém-natos é muito grande em comparação à complacência pulmonar, que é bastante reduzida, né? Então a gente precisa realmente entender dessa parte da mecânica ventilatória, né, da mecânica torácica e da mecânica pulmonar. Então a gente precisa já levar em consideração esse primeiro conhecimento, ou primeiramente esta informação. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma curva de pressão-volume, né, que a gente chama da curva de esterese pulmonar, tanto durante a inspiração quanto durante a expiração. Aqui a gente tem pulmões normais, né, e aqui a gente apresenta uma síndrome do desconforto respiratório. Então ele já tem pouco volume, né, tendo que ele justamente ter uma pressão bastante aumentada para colocar o mínimo de volume. E isso geralmente pode causar barotraumas importantes. Então é importante a gente reconhecer o que está levando à resistência da via aérea desse recém-nato. Aqui a gente também tem, né, dentro, fazendo uma outra analogia, a curva de pressão-volume, lembrando que aqui a gente tem a pressão transpulmonar, né, então a gente sabe que ela vai chegar próximo de zero, ela vai partir de um volume residual até a capacidade pulmonar total, né? E quanto mais baixa tiver essa pressão transpulmonar, né, maior a tendência de colapso dessas vias aéreas. Outra variável bastante importante que a gente tem que levar em consideração é a resistência das vias aéreas, né? E que é a capacidade dos pulmões em resistir ao fluxo aéreo. Então a gente já parte de uma premissa justamente que no recém-nascido, né, essa resistência é muito elevada. Se a gente comparar com o do adulto, a gente vê que do adulto a gente vê uma resistência em torno de 1 a 2 centímetros de água, coisa que no recém-nato a gente vê em torno de 20 a 40 centímetros de água. Então não tem como fazer essa comparação. A gente tem que entender realmente de complacência, resistência e de parâmetros ventilatórios adequados a esta população. E a lei de Poiseuille, né, que justamente traz essa relação da resistência em relação ao diâmetro do tubo e ao raio que a gente acaba vendo, né? Então a gente vê que a relação de raio e resistência a gente acaba vendo quando a gente tem um prematuro, que ainda não tem a via aérea totalmente pré-formada, então a gente já sabe que o recém-nascido já tem um aumento da resistência da via aérea. E a gente tem um prematuro, então a gente vai esperar ainda justamente essa situação de um aumento da resistência dessa via aérea. Então a gente tem que levar em consideração que esse prematuro vai ter uma resistência muito mais aumentada, né? Então a gente sabe que quando o raio, né, o diâmetro do tubo ou da via aérea dessa criança diminui pela metade, a resistência chega a aumentar a 16 vezes. Passa muito pouco ar para promover aquela ventilação, ok? Bem, então quando a gente fala da constante de tempo, a constante de tempo justamente é aquela variável, né, que a gente leva em consideração quando a gente quer dizer que eu necessito de um ajuste do sistema respiratório para a homogeneização, né, desse ar. Então ele equivale ao tempo necessário para que ocorra um equilíbrio de pressões na via aérea e nos pulmões e ocorram as trocas gasosas, tá? Essa constante de tempo ela leva em consideração justamente a complacência e a resistência, né? Então, para eu ter uma constante de tempo, né, entre 4 e 5, é realmente quando eu vou ter justamente em torno de 95 a 99% da homogeneização dessas vias aéreas, né, dessa via aérea em questão e da ventilação dos alvéolos. Então é importante a gente entender que para eu ventilar um bebê, eu preciso levar em consideração todas essas bases físicas, que é a resistência, o fluxo, o volume, a complacência e também as características da via aérea desse recém-nascido.
Então eu preciso muito entender dessa parte da física, né? Que a gente achava que quem fosse estudar ventilação mecânica, quem fosse para a área da medicina ou para a área da fisioterapia, isso estaria esquecido. E aí acho que tivemos uma surpresa. Então, antes de eu falar da ventilação mecânica em especial, a gente tem que levar em consideração algumas características, né? O ciclo respiratório ele é dividido sempre em fase ins e fase expiratória. A fase ins, o que ela fala? Né? É insuflação pulmonar, né? Que acontece conforme as características elásticas e resistivas do sistema respiratório e acontece o quê? A abertura da válvula inspiratória. Né? Então é durante o ciclo inspiratório. A ciclagem já corresponde à transição da fase ins para a fase expiratória. Já a fase expiratória já corresponde ao fechamento da válvula ins e abertura da válvula ex. E por fim, o disparo, né? Onde eu tenho a transição da fase ex para a fase ins, abrindo a válvula inspiratória e iniciando um novo ciclo. Uma variável que a gente tem estudado bastante, que poucos artigos têm trazido, é a avaliação da pressão média de via aérea. Né? E existe geralmente um botãozinho no ventilador que ele faz o cálculo dessa pressão média da via aérea do recém-nascido. Né? Essa pressão média ela envolve a associação de todas as pressões do sistema respiratório a quais esse recém-nato está submetido quando ele está sob ventilação mecânica invasiva. Né? Então, ela tem uma associação da pressão inspiratória e do tempo inspiratório, mais a PIP mais o tempo expiratório, dividido pelo tempo ins e o tempo ex. Né? Geralmente a gente usa essa pressão média para fazer a correção da hipoxemia. Né? Então, essa é uma variável muito importante e que tem sido estudada frequentemente para a correção da hipoxemia. Então, uma pressão média da via aérea acima de 10, não recém-nascido, indica um alto suporte ventilatório e uma alta hipoxemia. Ok? Então, quando a gente fala da indicação da ventilação mecânica, a gente tem que levar em consideração as características clínicas do recém-nascido e também características gasométricas, levando em conta aquele quadro que eu falei anteriormente com os valores de referência. E aí a gente fala um pouco dos modos ventilatórios convencionais, né? Onde eu tenho uma variável de controle de volume, que sempre vai ser limitado a fluxo e vai ser ciclado, né, a volume, né? E eu também tenho uma variável de controle pressórico, que como o próprio nome diz, ele vai ser limitado à pressão, mas ele é ciclado, ele muda de fase dependendo do tempo. Então a gente fala que ele é ciclado a tempo. E eu posso ter 3 modos ventilatórios: o controlado, o assistido controlado e a ventilação com pressão suporte, né, que é já em fase de retirada da prótese ventilatória. Então, o que a gente leva em consideração? Né? Que quando eu falo de ventilação mandatória contínua controlada, quais são os parâmetros que eu tenho que ajustar? A pressão inspiratória, tempo inspiratório, frequência respiratória, PIP e fração inspirada de O2. E eu vou ter uma ventilação controlada à pressão. Quando eu tenho uma ventilação controlada a volume, eu vou ter que justamente ajustar volume, fluxo, PIP e FO2. Então, as duas últimas variáveis se mantêm fixas tanto na ventilação à pressão quanto a volume, mudando somente as primeiras variáveis de pressão e tempo inspiratório e de volume e fluxo. Quando eu tenho uma ventilação assistida controlada, né, eu vou mexer justamente em todos os parâmetros anteriores citados, mais a sensibilidade. Né? E quando eu tiver uma ventilação contínua, né, eu vou mexer justamente em todos os parâmetros anteriores e também a sensibilidade, tanto a pressão quanto a volume. Então, essa sensibilidade ela funciona justamente como um preditor de trabalho, né? O quanto de resistência eu estou colocando para aquele sistema respiratório, né? Que muitas vezes anteriormente ele era chamado de um potente resistor,
né, porque ele levava ao fortalecimento da musculatura respiratória, e hoje a gente tem uma noção de que isso pode ser utilizado, mas já existem outros recursos para promover esse fortalecimento de musculatura inspiratória, mas justamente a sensibilidade é o que a gente calcula para colocar aí um incremento a esse sistema, antes de até retirar a prótese ventilatória. Ventilação mandatória intermitente sincronizada, né, SMV com pressão suporte, é um modo ventilatório não mais utilizado, até porque nesse modo ventilatório o paciente fica mais tempo sob a pressão positiva, e a gente sabe que a nossa função enquanto terapeuta é retirar essa prótese ventilatória o mais rápido possível para evitar todas as complicações da ventilação mecânica, né, seja a pneumonia, justamente um aumento da obstrução, dependendo da quantidade de secreção que esse bebê apresenta. Então é um modo que não tem sido tão mais utilizado na prática fisioterapêutica. Ela leva em consideração, além de todos esses parâmetros, né, a pressão suporte, né, que é aquele pacote que eu vou colocar a mais para esse bebê se ele não realizar o ajuste necessário. Se eu mando um pacote de ar, ele não consegue deflagrar o ventilador, eu tenho ali uma pressão de suporte que vai ajudá-lo na troca gasosa. A ventilação, então, de pressão suporte, eu levo em consideração e tenho que ajustar parâmetros de pressão suporte, PIP, FO2 e sensibilidade. Já na ventilação mandatória intermitente, eu posso ter um modo ventilatório, né, com pressão limitada, ciclado a tempo e fluxo contínuo, onde eu vou fazer o ajuste de pressão inspiratória, tempo inspiratório, frequência respiratória, PIP, fração inspirada de oxigênio, porém o fluxo ele permanece contínuo, né? E o CPAP também, que é uma outra denominação que a gente ouve falar muito, né, é justamente um modo ventilatório onde eu deixo o fluxo contínuo, porém eu ajusto o PIP e fração inspirada de oxigênio. Então, esses são os modos de ventilação convencional que a gente mais utiliza no recém-nascido. Agora eu vou falar de algumas modalidades ventilatórias, né, que são chamadas de inovadoras ou novas modalidades ventilatórias, que elas vêm justamente para agregar a ventilação mecânica. Porém, mais importante do que eu ter novidades dentro da ventilação mecânica, né, é eu saber manusear esses novos modos ventilatórios. Porque se eu não sei manusear esses novos modos ventilatórios ou não tiver um ventilador adequado, para mim não vai adiantar nada eu ter um ventilador altamente inovador, né? Eu tenho de última geração, e o terapeuta, que é aquela pecinha que está entre o ventilador, né, e o paciente não sabe fazer o manejo. Então, as novas modalidades ventilatórias, elas incluem modos de duplo controle no mesmo ciclo respiratório, que vão permitir e garantir o volume corrente, ao mesmo tempo em que o ventilador proporciona ciclos controlados por pressão. Então, o que acontece? Ele garante o volume, mesmo eu tendo ciclos controlados à pressão, né? Na nossa cabeça, isso acaba embananando a gente, mas eu tenho uma pressão, né, limítrofe, e eu garanto um volume para esse paciente. Então, a primeira modalidade avançada que a gente vê é a VAPS, que é a pressão de suporte com volume garantido, onde eu tenho mudança do controle à pressão para o volume, né, no mesmo ciclo. Então, muda do controle à pressão para o controle a volume no mesmo ciclo. Ele sai de pressão e vai para volume no mesmo ciclo respiratório. Ele tem a combinação de um fluxo inicial alto, de uma respiração limitada sempre à pressão, com fluxo constante de um modo de volume controlado. Leva em consideração e ajustes frequência respiratória, pico de fluxo, APIP, fração inspirada de O2, sensibilidade, e eu tenho que ajustar um volume corrente mínimo para promover a troca gasosa desse bebê, né? Por que ele é chamado de duplo controle de ciclo a ciclo, que é muito falado na VAPS, né? O ventilador ele vai operar em pressão de suporte ou em pressão controlada, dependendo da indicação,
né? Sendo que o limite de pressão aumenta ou diminui na tentativa de manter o volume pré-estabelecido. Então eu vou levar em consideração sempre o volume que o bebê necessita. E essa pressão vai aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de ar que eu necessito para manter uma oxigenação adequada. Então nunca vou ter nem a pressão fixa, eu nunca vou ter também esse volume fixo. Ok? O PRVC é um modo ventilatório de volume controlado com pressão regulada, né? Então, o primeiro ciclo é no volume controlado, permitindo eu fazer o cálculo da mecânica respiratória. No próximo ciclo, o que eu vou esperar? Né? Que a ventilação ela sempre vai ser limitada à pressão, pela pressão platô, vai ser ciclada a tempo, e a cada ciclo o ventilador ajusta a pressão conforme o volume corrente distribuído no ciclo anterior. Então ele vai esperar a homogeneização do sistema respiratório para justamente ajustar a pressão conforme o que ele viu anteriormente, né? Por isso que a gente chama isso de um volume controlado com pressão regulada, porque a pressão sempre vai ser regulada de acordo com o que foi feito no ciclo anterior, tá? Para manter esse volume de troca gasosa. A APRV é uma ventilação por liberação de pressão nas vias aéreas, aonde o ventilador ele vai trabalhar sempre em 2 níveis de pressão, né, com intervalos pré-determinados. Então eu vou ter uma pressão máxima e uma pressão mínima, e ele vai trabalhar nesse espaço, nesse delta, nesse intervalo, né, justamente para tentar promover um alívio do limite superior para o inferior e vice-versa. Eu preciso ter um limite para uma hora o alvéolo não dilatar muito e uma hora o alvéolo não fechar totalmente, né? Para manter justamente essa dilatação e promover essa troca ventilatória. A relação de tempo inspiratório e tempo expiratório pode ou não ser invertida, né? Geralmente a gente não inverte, e permite ciclos espontâneos nos 2 níveis de pressão quando o paciente for capaz de dispará-lo, né? Então, justamente, a gente deixa ele ciclar por esses 2 níveis de pressão, o máximo e o mínimo, tá? O desmame desse tipo de ventilação é realizado diminuindo de 1 a 2 centímetros de água, né, da pressão, enquanto o tempo nessa pressão é aumentado de 0,2 a 0,5 segundos. Quando que esse modo de ventilação é indicado? Quando eu quero fazer a transição para que ele vá para o CPAP, onde eu vou ter fluxo contínuo, e olha que interessante, para fazer recrutamento alveolar. Então eu já vi em alguns trabalhos falando até da pronação para melhorar o recrutamento alveolar associado a esse tipo de ventilação. Então aqui eu trouxe para vocês, né, uma colinha de parâmetros ventilatórios iniciais do recém-nascido até 1 mês, né? A pressão de pico inspiratória, volume corrente, a PIP, a frequência respiratória e o tempo inspiratório, né? Tanto do recém-nascido até indivíduos adultos. Então, justamente esses valores eles devem ser levados em consideração na hora de eu instituir todos esses modos ventilatórios, em especial os avançados. E aí eu trouxe para que vocês façam a conferência aí posteriormente desses valores. Lembrando que quanto mais novo ou menor foi esse recém-nascido, né, eu vou ter uma frequência respiratória mais alta e vou precisar aí de um tempo inspiratório menor, já que essa frequência respiratória é bem alta. Um modo ventilatório que tem sido agora bastante estudado é a ventilação de alta frequência, né, que é a ventilação de alta frequência oscilatória, né? Alguns a gente vai ver, né, de VAF, outro de VAF, né? O que condiz essa modalidade avançada? É uma pressão alta, bastante elevada, e eu falo para vocês que ela é bem alta, capaz de evitar o colapso da área de menor complacência, né? E eu também vou levar a pressões baixas suficiente para evitar uma hiperdistensão das vias aéreas mais complacentes. Então eu tenho uma pressão alta e uma pressão baixa no mesmo volume, né? Numa mesma situação. Então o que acontece? É uma ventilação, né,
que ela vai causar oscilações, e a gente consegue até ouvir, porque a frequência, né, de oscilações é muito rápida. Né? Então ela fica... É muito rápida, a gente consegue ouvir o valor dessas oscilações, de abrindo e fechando, né? A válvula ins e ex, justamente permitindo a abertura desses alvéolos. Falo para vocês que a gente acaba vendo na literatura que muitas pessoas utilizam quando todas as outras estratégias não funcionam mais. Mas a gente teria que pensar um pouco diferente. A gente teria que utilizá-la justamente para evitar que um paciente entre nesse estado de colapso pulmonar, né? Eu tenho oscilações sobrepostas a um volume pulmonar relativamente constante, que vai evitar mudanças no volume cíclico entre a expansão e a retração pulmonar. Eu não distendo totalmente até o ponto de eu ter um barotrauma e não faço uma retração a ponto de eu ter um atelectrauma. Então eu tenho um delta que ele trabalha muito rapidamente, né? Com relação à literatura, não existe um consenso sobre indicações clássicas, ou se há vantagem como estratégia inicial de suporte em relação à ventilação mecânica convencional. Né? Primeiro que é um ventilador diferenciado, a equipe tem que ser muito bem treinada, né? E a gente tem visto atualmente tentando ser utilizado até nos recém-natos vítimas da Covid. Né? Então a gente acaba vendo que é uma ventilação aí que tem proporcionado várias dúvidas em relação ao seu modo de utilização. Então aqui a gente tem justamente, né, um artigo que fala sobre a ventilação de alta frequência oscilatória. Né? Então existe ainda um papel, né, para se utilizar a frequência, né, a ventilação de alta frequência oscilatória em neonatos, crianças e adultos. Então aqui eu mostrei para vocês, né, a curva de pressão-volume, né? Então justamente a gente viu aqui, e a ventilação de alta frequência oscilatória, ela trabalha justamente nessa região, mantendo uma pressão alta, um volume alto, mas também não levando às zonas de hiperinsuflação, nem às zonas de hipoventilação. Então ela trabalha muito com volumes altos e com pressão alta, mas não a ponto de causar uma hiperdistensão. Ok? O que envolve os princípios de ventilação de alta frequência? Né? O ar é movimentado pela via aérea em movimentos oscilatórios e bastante rápidos. Né? E você pode trabalhar sobre o diafragma com um sistema de caixa de som, né? que é um sistema que é chamado de sensor MEDICS, onde há uma interrupção do fluxo ex, quando eu posso utilizar também associado ao Babylog. Então eu posso utilizar tanto um sistema relacionado ao diafragma, quanto a uma interrupção do fluxo expiratório. Né? Então eu tenho esses dois tipos de sensores, né, que é no Brasil eu tenho da Sensor MEDICS, que trabalha em relação ao diafragma, e o Babylog, que trabalha com a interrupção do fluxo ex, garantindo ou permitindo uma maior homogeneização do ar. Bem, o que eu tenho para falar para vocês? Né? Que a escolha do suporte ventilatório na prematuridade vai depender da gravidade do caso, da equipe técnica preparada para o ajuste ventilatório e para o tipo de ventilação, né? E do manejo clínico, né? Que daí vai depender justamente da experiência dessa equipe e justamente da experiência do terapeuta em relação a esses modos ventilatórios convencionais ou avançados. Mas como eu falei, já deixei aí para vocês a dica de parâmetros mínimos de ventilação, né? Quanto que eu tenho que ter de ventilação em relação a esses bebês. Então, parâmetros de admissão é de obrigação do terapeuta respiratório em saber. Agora, o manejo em relação às diversas doenças do recém-nato é um treino que deve ser feito a longo prazo. Ok? Espero que eu tenha atendido aí as expectativas de vocês. É muito pouco tempo para a gente falar de todas essas estratégias, mas eu achei melhor falar nesse sentido. Tá bom? Bom evento para todos. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora e a gente vai se falando. Tá bom? Até mais.
A Liga Acadêmica de Saúde Materno-Infantil é uma associação universitária não religiosa, apolítica, sem fins lucrativos. Foi fundada em 19 de agosto de 2017 e possui sede e fórum na Universidade Federal do Pampa. Nossa atuação se estende a todo o município de Uruguaiana e busca orientar e assistir a população em geral, no que tange à saúde materno-infantil, além de oferecer a seus membros participantes condições de aprendizado e aplicação nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Assim, realizamos eventos a fim de fornecer maior assistência à população uruguaianense, como o Novembro Roxo, pois no dia 17 desse mês comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade. Em vista disso, a LASME organiza atividades a fim de empoderar e elucidar a população acerca do tema. Bom, para manter a tradição, enquanto evitamos aglomerações, nós organizamos a Semana do Novembro Roxo, como sendo um dos 3 eventos beneficentes propostos pela LASME, para arrecadar fundos que serão revertidos em sua totalidade em cestas básicas e em produtos de higiene. Nós, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família de Uruguaiana, iremos distribuir as doações para as famílias mais carentes no final de 2020. Quem se inscreveu no evento previamente já contribuiu com uma doação e garantiu o certificado no evento. Mas se você quiser, pode contribuir novamente. E se não contribuiu ainda, aqui está a oportunidade. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto esquerdo inferior da sua tela. Esse aqui, ó. Faça uma leitura do QR Code que lhe direcionará ao link do PicPay da LASME. O aplicativo PicPay é confiável e basta o cadastro do seu cartão de crédito para conseguir fazer a transação. Lembre-se que qualquer valor é válido. Agradecemos imensamente a sua atenção e parceria.